Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina. Rádio Cultura de Jardim Carapina. Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Sozinho não vai suportar o peso desta dor. Preciso de forças, preciso da tua mão pra me segurar, pra me sustentar. Eu quero falar. Eu preciso saber, eu preciso ver o que queres pra mim. Faço a vontade aqui. Eu quero ser instrumento teu. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Habita em mim, faço a vontade aqui. Eu quero ser instrumento teu. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Habita em mim, faço a vontade aqui. Eu quero ser instrumento teu. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Habita em mim, faço a vontade aqui. De rádio, agora na Serra. Opa! Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 56 minutos, 17h56. Uma ótima noite para mim e uma excelente noite para você, desta quinta-feira tão abençoada, porque foi o nosso Deus que nos concedeu mais um dia de vida. Tão abençoada porque o nosso Deus permitiu que eu pudesse estar aqui e você também estar aí. Não sei neste momento aonde que você está, mas se estiver chegando a minha voz, eu quero desde já desejar a você um excelente anoitecer, principalmente com a palavra de Deus. Quero desde já agradecer a Deus por Deus ter permitido eu e você, que nós podemos estar no mesmo pensamento voltado para o único Senhor que é Jesus Cristo. Quero mandar um abraço aí especialmente, muito especial. Eu falo que é especial porque quando eu conheci
quando eu vivi, quando eu participei, ou quando eu fui convidado para tomar um café, ou até mesmo almoçar, fui bem recebido. De uma forma tão especial, de que se hoje esse programa falando de Jesus, ele está na porta da tua casa, se a caixa de som está na porta da sua residência, primeiro que Deus tinha um propósito para que ela ficasse aí. Eu quero dizer exatamente neste momento que é tão especial, saudar uma família que eu abraço como a minha, independente do credo, independente da condição física, ou independente da condição política, independente de qualquer condição. Eu lembro que quando eu conheci essa família tinha um projeto, e também esse projeto foi colocado em execução, que foi a Rádio Vida, há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás. Me lembro que quando eu conheci essa família através dessa rádio, que hoje simplesmente mudou o nome, hoje se chama Rádio Popular. Mas eu lembro que muitos anos atrás, a nossa trajetória exatamente de compromisso de homem. Lembro como se fosse o dia de hoje que eu tive que sair do bairro de Taquaraum, pegar um ônibus e chegar até as 23 horas e 59 minutos na casa exatamente desse amigo meu. Não que foi ele que impôs, não que foi ele que quis de forma alguma, mas foi a família em negócio e deu um prazo. E Deus me honrou e Deus está me honrando. E Deus também honrou essa família abençoada que nos ouve hoje. Eu quero mandar um abraço para o meu querido e amigo Saturnino, lá de Vista da Serra 2, exatamente junto com Marcelo, com sua mãe, Dona Maria, junto com seus irmãos, seus sobrinhos. Deus, ele faz o laço da família de um jeito e vai estreitando que nós se encontramos de outro jeito. Eu tenho certeza que esse projeto, que quando os meninos colocaram o sistema de rádio, que foi a Rádio Vida, lá em Vista da Serra, também tinha esse propósito no coração de falar da palavra de Deus. Se eles não puderam devido a circunstâncias, tempo, dedicação talvez não, mas devido à circunstância, não puderam realizar esse sonho, mas Deus permitiu que eu pudesse realizar para que hoje, meu amigo Saturnino, que eu se encontra de uma certa enfermidade, mas não existe enfermidade para quem crê no Senhor Jesus. Nós aqui passamos na terra por alguns momentos difíceis, mas passamos para um propósito de Deus, para que Deus seja honrado, para que Deus seja agraciado, que Deus seja elevado, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade de Deus. Se eu estou aqui e neste momento, meu amigo Saturnino, junto com a sua família, está ouvindo, que Deus possa derramar todas as sortes de bênçãos sobre a sua moradia, sobre a sua vida, e que a sua cura está na mão de Deus. Que a sua enfermidade seja para a honra e glória de Deus. Lembro da passagem da Bíblia, quando Paulo pediu exatamente a Cristo que lhe tirasse um espinho da carne que o estava incomodando. Jesus simplesmente respondeu para ele: a minha graça já lhe basta. E Paulo foi exatamente fazendo o caminho da evangelização com aquele espinho na carne. Nunca negou Cristo, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem nas piores dificuldades, quando foi açoitado, quando foi preso. Mas sempre estava agradecendo a Deus, porque Deus tinha um legado para ele. Eu quero neste momento desejar a todos que estão nos ouvindo, em nome exatamente de Jesus, agradecer a você que ouve o programa, a você que se sente honrado com a palavra de Deus, a você que se sente alimentado pela palavra de Deus. Nós aqui não estamos querendo a honra para o homem, nós estamos querendo a honra para Deus. E Deus tem nos alimentado exatamente todos os dias, mandando os seus mensageiros, mandando que a palavra de Deus seja levada até você. A todos vocês, uma ótima quinta-feira
em nome de Jesus. 6:2. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela
que tem maior brilho. Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, que nos ouvem nesse exato momento. Quero desejar a todos uma boa noite. Que Deus em Cristo Jesus possa os abençoar de maneira grande, forte, em nome de Jesus de Nazaré. Quero, nesse exato momento, ser grato a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estar na Rádio Popular, juntamente com o nosso amigo Djalma, que abre as portas, nos dá essa confiabilidade de poder estarmos aqui para ministrar a palavra, não minha, mas do eterno Deus. Depois de alguns meses, vou dizer assim, sem vir aqui a essa rádio, por compromisso com a igreja, nós temos hoje a oportunidade de estarmos, aleluia, nesta noite para ministrar a palavra do Senhor Jesus de Nazaré. Aqui quem vos fala, sou irmão em Cristo Jesus, Leison Gomes, sou pastor da igreja Monte Sião, ali em Vila Nova de Colares. Para mim é uma satisfação imensa poder estar nesta noite como responsável de ministrar ao coração daqueles que nos ouvem a palavra do eterno Deus. Eu gostaria, você que está nos ouvindo, que parasse por alguns minutos. Eu quero ser bem sucinto nas minhas palavras, mas bastante objetivo com aquilo que Deus tem a falar, primeiramente ao meu coração, bem como também ao coração de você que me ouve nesse exato momento. Então, eu gostaria da sua máxima atenção para você ouvir a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus, nesta noite, tem uma palavra para o teu coração, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra aonde, com certeza, o Senhor dará uma resposta para a sua vida. Portanto, querido, você que pode, nesse exato momento, tem condição de ter um exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos, eu gostaria que você, por gentileza, abrisse lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 9. João, capítulo de número 9, e nós estaremos lendo 3 versículos da palavra de Deus, os versículos 1, 2 e 3. Aleluia. Diz assim a palavra do Todo-Poderoso: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi,
Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus, ou em outras traduções, as obras de Deus. Eu quero repetir o versículo 3, que é o versículo que eu quero tomar por base nesta noite. Respondeu Jesus: nem ele e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Queridos, escutai-me por gentileza. Frequentemente, ou quase sempre, é muito normal quando alguém acomete um erro, quando alguém faz alguma coisa que não é de direito, que fere alguns princípios, a gente dizer que quando ela cai no estado de dificuldade, a gente vai dizer que ela está acontecendo isso porque ele fez errado, ele escolheu errado. E eu sempre tenho dito que a nossa vida, embora exista um Deus supremo nos céus e na terra, ela é feita de opção e escolhas. Nós optamos, nós escolhemos o caminho certo e o caminho errado. Por isso que o grande sábio rei Salomão vai dizer que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de bem, mas o seu fim são caminhos de morte. Ora, quando eu falo essas coisas, que frequentemente, quando alguém acomete algum erro, quando alguém faz uma opção de um caminho errado, ou que faz uma escolha errada, isso não quer dizer que nós temos o direito de estarmos como juiz, porque é interessante dizer que no capítulo 8 deste livro, ao qual li nesta noite do Evangelho de João, Jesus agora, os fariseus, vai trazer até ele uma mulher que foi pega em adultério. A Bíblia diz que, naquele momento, os escribas vão dizer para Jesus: Senhor, segundo a lei de Moisés, quando era pegada em adultério, ela deveria ser apedrejada. Mas o que me chama a atenção, enquanto alguns estão acusando aquela mulher, Jesus agora está escrevendo na areia. E quando ele escreve, ele levanta a sua cabeça e diz para aqueles homens: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que foi saindo um por um, se retirando um por um. Jesus então olhou para aquela mulher e perguntou: aonde estão os seus acusadores? E vai dizer para ela: nem eu também te condeno, mas vai e não peques mais. Ou seja, não permaneça no erro, não fique no erro. Jesus havia perdoado ela. Mas o que eu acho interessante, senhores, é que Jesus não condenou aquela mulher, pelo contrário, abraçou ela. Muito embora a escolha da vida dela foi uma escolha errada, foi uma escolha tristonha, foi uma prática errada. E por isso que eu digo que frequentemente nós temos, como ser humano que somos, de querer subjugar as pessoas quando ela escolhe o caminho errado. Mas volto a repetir que nós, olhando as atitudes do bom mestre, nós não temos esse direito. Pelo contrário, o que nós devemos fazer é dar a mão quando este quiser e tirar ele daquela sarjeta, daquele buraco, daquele caminho errado ao qual ele está caminhando. Mas o que eu quero trazer ao seu coração, meu amado e minha amada que me ouve, como eu disse, quando alguém faz uma escolha errada, ainda que nós não temos direito, mas muitas das vezes nós dizemos: está pagando o preço porque fez uma escolha errada, porque entrou por um caminho errado, porque
pegou uma direção errada. Mas, olhando esse texto da Bíblia Sagrada, o Senhor Deus de Israel me trouxe algo na mente, porque, escute bem, a minha pergunta é, quando alguém não escolhe o caminho errado, quando alguém não passa pelo caminho errado, quando alguém, mesmo que escolha algo certo da sua vida, escolha praticar algo de valor na sua vida, escolha honrar a Deus, escolha honrar a sua família, mas mesmo assim, alguma coisa errada acontece na sua vida. Mesmo assim, alguns problemas são acometidos na sua vida, e eu repito para você o seguinte: ele não escolheu isso, ele não pediu isso, ele não queria que isso acontecesse na vida dele. Pelo contrário, ele sempre pautou em andar num caminho de retidão, num caminho da obediência, num caminho aonde as pessoas pudessem olhar para ele e ver verdadeiramente que ali está caminhando um cidadão de bem, um pai de família, quem sabe, um servo de Deus, quem sabe, alguém que as pessoas olham e falam verdadeiramente, tal pessoa é um grande exemplo. Mas mesmo ele sendo um grande exemplo, às vezes acontece algo inesperado na sua vida. Algo que ele não pediu, mas aconteceu. Ora, eu poderia dar N exemplos desta noite para você, mas aqui eu quero fixar apenas alguns para que você entenda o que eu quero trazer ao seu coração. Ninguém, senhores e senhoras, que me ouvem nesta noite em sã consciência, em seu juízo perfeito, vai querer pedir para que pudesse acontecer com ele uma doença terrível, exemplo. Ninguém vai querer, em sã consciência, em seu juízo perfeito, que um câncer lhe pega. Ninguém vai querer isto. Ninguém no seu juízo perfeito, com a sua consciência pura, vai querer perder um filho. Ora, ninguém em seu juízo perfeito vai querer perder um pai, uma mãe. Ninguém em seu juízo perfeito vai querer perder algo de valor na sua vida. Não, ninguém vai querer isso. Mas o que me chama a atenção é que às vezes algumas pessoas, ainda que sejam fiéis a Deus, ainda que sejam fiéis às suas famílias, aos seus ideais, mesmo assim, algumas coisas advêm à sua vida. Seja ela a doença, seja ela um problema familiar, seja ela, aleluia, o desemprego, eu não sei, alguma coisa comete. Por mais que ele tenta andar pela vereda da justiça, mas muitas das vezes, alguns problemas não são acometidos. Agora escute, quando eu li esse texto da Bíblia Sagrada, o Senhor ministrou no meu coração algo interessante, algo profundo. Jesus se encontra com um homem que era cego de nascença. Os seus discípulos vão perguntar para ele: Senhor, quem pecou para que esse nascesse cego? Seus pais ou ele? Agora, o que me chama a atenção, senhores, é que este homem, eu tenho a plena certeza e a convicção que ele não pediu para nascer desse jeito. Ele não queria nascer desse jeito. Ele não pediu para nascer cego. Ele não pediu para nascer com essa deficiência. Mas a Bíblia é enfática a dizer que ele era cego de nascença. O que eu acho interessante é que, assim como disse aos senhores esta noite, muitas das vezes, porque a pessoa está no erro, nós queremos apontar como os fizeram os discípulos de Cristo Jesus, aqui nesta passagem, dizendo: Senhor, quem pecou para que ele pudesse nascer ou para que pudesse estar nessas condições? Foi ele ou foi os seus pais? Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus vai dizer que nem ele e nem os seus pais, mas o que aconteceu com ele foi para que se manifestasse
a glória de Deus. Aleluia. É aqui que eu quero chamar a sua atenção, e parece ser contraditório e louco o que eu vou dizer para os senhores nesse exato momento. Parece ser uma coisa, pastor, o senhor pode estar ficando doido, mas não, está na Bíblia o que eu quero trazer ao seu coração. Existem problemas que são nós que cavamos, isso é fato. Existem problemas que nós que procuramos, e se nós procuramos, nós precisamos arcar com as consequências daquilo que nós escolhemos fazer. Mas como eu perguntei nesta noite, quando nós não procuramos, quando nós não escolhemos, quando nós não caçamos com nossas mãos, e mesmo assim, algumas vezes nos acomete algum problema, alguma situação diversa na nossa vida, alguma situação que às vezes nos tira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quem sabe o foco, nos tira a esperança algumas vezes, e a gente passa a ficar às vezes desesperado, porque nós somos seres humanos, somos limitados, e isso às vezes acontece com nossas vidas. Eu quero dizer algo para você nesta noite, querido e querida que me ouve. Alguns problemas que nós não caçamos, mas que acontecem nas nossas vidas, eu quero te dizer que é o próprio Deus que permite. E alguém poderá dizer assim, mas pastor, por que ele permite? É para que possa acontecer o que Jesus falou, né, nesta passagem, para que a glória de Deus possa se manifestar na sua vida. Alguém poderá dizer, mas pastor, mas para que a glória de Deus possa se manifestar, eu tenho que passar por isso. Ei, querido, se você está passando, embora não escolheu passar, glorifica o nome do Senhor, Deus que fez os céus e a terra, porque é o que eu já quero profetizar, determinar na sua vida, que através dessa situação diversa que hoje eu e você, quem sabe, nós estamos passando, é que o nome daquele que fez os céus e a terra será glorificado nas nossas vidas. Ainda que existem algumas pessoas que não entendem, que não compreendem, que não conseguem entender a imensidão daquilo que está se passando, e algumas vezes vão questionar como é que pode alguém que se diz acreditar em um Deus que é criador do universo e está passando por essa situação. Como é que pode alguém que se diz crer num Deus que é poderoso, às vezes lhe falta algo na sua casa, às vezes o filho está doente, o filho está preso, o marido está doente, a esposa está doente, mas ele não retém, não nega, porque ele sabe aquilo que ele está passando é para a glória do Deus que fez os céus e também fez a terra. Aleluia. Oh, glória. Querido, eu sei que às vezes é complicado, é difícil, é doído o processo, como dói. Como às vezes nós queremos achar um ombro amigo para encostar, para chorar, para que ele possa entender, mas quando é permissão de Deus, eu quero que você compreenda isso. Aleluia, não adianta você procurar nem A e nem B, porque aquele processo que você e eu às vezes passamos é permissão dele, e se é permissão dele, é para a glória dele, e se é para a glória dele, o que eu quero te dizer uma coisa, num tempo determinado por ele vai passar, o caminho vai se abrir, a porta vai se abrir, aleluia, a bênção de Deus vai descer sobre a sua vida, e o Senhor vai alcançar ti nesta noite. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, meus amados e queridos irmãos, eu vejo homens, eu vejo algumas mulheres que passaram algumas situações que eles não queriam passar, mas por permissão de Deus passaram. Aleluia. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo a história de um certo patriarca, a saber, Jó, homem fiel, temente a Deus, andava na presença de Deus, conhecia Deus, era tão temente ao Senhor, que Jó todo dia apresentava sacrifícios ao Eterno, preocupado se os seus filhos porventura haviam pecado contra Deus. E é tão verdade que eu estou dizendo que o próprio Eterno deu testemunho da fidelidade, da sinceridade que Jó tinha para com ele. Mas a Bíblia diz que por permissão do Senhor, por permissão do Todo-Poderoso,
o Senhor vai permitir que o inimigo da nossa alma tocasse nos bens de Jó, tocasse na saúde do patriarca Jó, tocasse na família do patriarca Jó. A Bíblia diz que aquele homem era o homem mais rico, aleluia, em sua época, ali onde Jó vivia. Jó tinha gado suficiente, ovelha suficiente, jumenta suficiente, empregado suficiente. Jó tinha filhos maravilhosos, mas de repentemente, por permissão de Deus, Jó perdeu as suas posses, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu os seus empregados, Jó perdeu o apoio da sua esposa, e não bastasse isso, Jó perdeu a sua saúde, o apoio dos seus amigos. E é tão interessante dizer isso, queridos, que os próprios amigos de Jó, os 3 amigos deles, vão lhe acusar, dizendo que ele estava naquela situação porque ele havia pecado. Mas o que eu acho interessante é que Jó, com cheio de certeza, a sua confiança firmada em Deus, porque ele conhecia o Deus a qual ele servia, Jó vai abrir os seus lábios no capítulo 19, versículo 25, e dizer: porque eu sei quem tem crido, e por fim ele se levantará sobre a face da terra. Sabe o que Jó estava querendo dizer, queridos amados irmãos? Quem sabe para os seus amigos: ei, vocês não conhecem, vocês não entendem, vocês não compreendem o que eu estou passando, mas eu acredito que o Deus ao qual eu sirvo, aleluia, no tempo determinado dele, na hora que ele quiser, ele vai tirar-me dessa situação e vai abençoar a minha vida, aleluia. A Bíblia diz lá no capítulo 42 que quando passa a situação de provação de Jó, o Senhor muda, vira o cativeiro de Jó, e ele vai dizer: Senhor, pensei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Sabe o que quer dizer isso, queridos? Jó sabia, Jó entendeu, Jó compreendeu que por mais que ele tentasse fazer algo para sair daquela situação, ele sabia que o que ele estava passando era permissão do Deus que fez os céus e a terra. Mas o que eu acho mais interessante é que quando ele passa por aquela situação, o nome do Senhor é glorificado e a história de Jó é mudada por completo. Ei, meu irmão, entenda isso nesta noite. Nem tudo nessa vida é para nossa derrota, para nossa desgraça, é para nós ficarmos cabisbaixo. Por trás de algumas situações, quando é permitida por Deus, eu quero te dizer, seja ela por doença, seja ela por desemprego, seja ela por um problema familiar que às vezes pode não cometer, o Deus que fez os céus e a terra quer manifestar a glória dele na sua e na minha vida. Mas o que não pode acontecer às vezes, a grande problemática que eu e você temos, é quando nós estamos num estado de pressão muito grande, a primeira coisa que nós queremos fazer é desistir de tudo, jogar tudo para o alto, falar: não dá mais, não consigo, desisto da caminhada. Aleluia. Mas eu não posso lhe acusar, eu não posso lhe apontar, sabe por quê? Porque eu vejo um grande homem de Deus na Bíblia, profeta do Senhor, homem cheio de graça, que diz que segundo a sua palavra não ia chover, Deus assinou lá em cima, não choveu, mas passou num estado terrível de pressão, ao ponto de ele mesmo dizer: Deus, basta, cansei, não dá mais, Senhor, tire minha vida, cansei. Estou falando acerca do profeta Elias. Mas o que eu acho interessante, enquanto Elias está naquele estado depressivo, naquela solidão, naquela tristeza, Deus lá do céu vem até ele. Quando ele vai parar dentro de uma caverna, quem sabe a desesperança, o desânimo bateu, ele está dizendo: acabou, a minha vida a partir de agora acabou. Deus vai chegar para ele: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Sai desse lugar, o seu lugar não é aí. E ele vai dizer para Deus: Deus, eu tenho sido fiel, Senhor, eu tenho caminhado na sua presença, feito aquilo que você quer que eu faça, e agora os problemas estão vindo na minha vida. Aleluia. O que eu acho interessante é a contra-resposta que Deus vai dar a Elias, e vai dizer para ele: Elias, é o seguinte,
existe dentro de Israel, Elias, 7.000 a qual eu tenho guardado. Sabe o que Deus estava dizendo para Elias? Elias, se eu guardei 7.000, Elias, eu não sou Deus o suficiente para guardar a sua vida? Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite, querido irmão e irmã que me ouve nesta noite? Talvez você está dizendo, olha pastor, o senhor não sabe o que eu tenho passado, a situação diversa, os problemas que tem me acometido, e fato é, eu não sei, eu não moro contigo, eu não vou na tua casa, mas eu quero te dizer que existe um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, conhece tudo, vê tudo, sabe de tudo, sabe do seu andar, do seu levantar, sabe o que vai acontecer amanhã. Os nossos olhos são limitados, mas o de Deus não, vai além da visão do ser humano. Nós vemos agora, Deus está vendo lá na frente, e eu quero acreditar que há um futuro promissor para a sua vida, algo de grande de Deus que vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Acredita nesta palavra, não na minha palavra, mas na palavra do Todo-Poderoso que está sobre as minhas mãos nesta noite, porque eu estou ministrando a palavra daquele que mandou uma só palavra para o criado de Cafarnaum, aleluia, e ele foi curado. Meu querido, em nome de Jesus de Nazaré, não perca a esperança, não abaixe a cabeça, compreenda, aleluia, que essa situação diversa, porque Deus quer manifestar a glória dele sobre a sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado através deste problema, dessa situação, aleluia, e você verá a vitória que Deus tem para a sua vida. Escute bem para me encerrar a minha palavra. Eu conheço uma pessoa, aleluia, que eu fico abismado pela sua fé, pela sua perseverança, oh glória, pela sua vontade de viver. Eu conheço uma serva de Deus, fiel ao Senhor, temente a Deus, que anda na presença de Deus, que confia na palavra de Deus, que acredita que existe um Deus lá no céu, mas que nem por isso ela não pôde escapar de uma terrível doença sobre a sua vida, de modo que até a medicina já lhe deu um lado, dizendo, olha, o que nós podemos fazer, fizemos. Mas ela tem acreditado que ela está passando é permissão daquele que fez os céus e a terra. E se é permissão dele, aleluia, o nome dele vai ser glorificado através da vida dela. Querido, acredite nisso. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida através dessa circunstância adversa que você está passando. Mas não queira voltar atrás. Não blasfeme, não murmure contra Deus. Oh, coisa terrível é quando nós murmuramos. Porque quando nós murmuramos, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é capaz de fazer, sendo que nós conhecemos que este Deus que vive no céu, mas também vive em nosso coração, é tão grande, tão tremendo, que o salmista vai dizer que o nome dele é Já. Ou seja, se ele quiser fazer agora, não é amanhã, é nesse instante, aonde você estiver, ele fará. Mas a minha Bíblia diz também que Deus só faz aquilo que lhe apraz a sua vontade. Ou seja, Deus só faz num tempo determinado, na hora determinada, ele fará na minha e na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Acredite, meu amado, é para a glória dele, é para o louvor dele, é para a exaltação dele. Acredite, está difícil, louve, está complicado, adore, está difícil, continue caminhando, faça que nem um cego de nascença, quando ninguém acreditava mais nele, ele teve encontro com o mestre o curou, e Deus me traz à memória agora um certo homem que há 38 anos, não foi nenhum, nem dois, e nem três, 38 anos, paralítico, 38 anos, jogado aos cantos, até que um dia ele teve encontro com Jesus. Ou seja, o tempo dele havia chegado depois de 38 anos daquele problema. E muitas das vezes, nós nem começamos a passar uma situação e nós já queremos reclamar com Deus. Nós já queremos jogar tudo para o alto. Aleluia. O Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ei, acalma o coração, querido. Persevera, acredite,
insista, busque, caminhe. Ninguém acredita, mas você acredita. Ninguém confia no que está para acontecer, mas você confia. O que está acontecendo na sua vida é permissão dele. Eu quero profetizar em nome de Jesus em vida de pessoas que me ouvem nesta noite. Aleluia. Sendo assim a vontade daquele que fez os céus e a terra, que o tempo de cantar vai chegar na sua vida. Embora alguns que estejam ao nosso lado, como fez os discípulos de Jesus, dizendo, não, é porque ele pecou, porque ele está errado, porque ele está todo torto, como os amigos de Jó fizeram com ele. Acredite em você, confie em você, determine para a sua vida. Entenda que você não é só mais um em meio a uma multidão, você é alguém, aleluia, escolhido por Deus, a menina dos olhos daquele que fez os céus e a terra. Eu termino a minha palavra com mais exemplo da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que existia uma mulher que sofria, não foi 1 ano, mas 12 anos, de um problema chamado fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela fica sabendo que Jesus está passando por aquela região. Agora escute, são 12 anos passando por esse problema de um fluxo de sangue. Se são 12 anos, essa mulher havia perdido muito sangue. Se ela havia perdido muito sangue, querido, ela estava fraca, debilitada, sem força, sem ânimo. Mas a Bíblia diz que ela fica sabendo que Jesus está passando por aquela região. Oh, glória! Como ela chegou ali, eu não sei. Se foi arrastando, eu não sei. Só sei que ela foi ter um encontro com Jesus. Aleluia! E mesmo em meio à multidão, o historiador vai dizer que eram quase 30 mil pessoas que estavam ali. Mesmo fraca, caindo, calampeando, ela foi até o mestre. E quando ela foi até o mestre, que tocou na orla dos seus vestidos, oh glória! A Bíblia diz que instantaneamente aquela mulher ficou curada. Então, amado, não desista, não desanime, aleluia, mesmo tendo pouca força, existe um Deus do céu que revigorará sua força para que você possa caminhar mais uma milha, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Eu quero orar por você nesta noite, onde você estiver, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu tenho pregado a tua palavra, Senhor, a corações que me ouvem nesta hora. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa colocar no coração desta pessoa, na mente dessa pessoa, Deus, que o que ela está passando nesse exato momento, Deus, é para a glória do teu santo nome. Visita lares, visita famílias, visita filhos, filhas, ó Deus, maridos, ó esposa, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, nesta hora eu te peço, Deus, conceda a esta pessoa a tua graça, a tua vitória, no nome de Jesus de Nazaré. Assim eu te oro, em nome de Jesus. Querido, confie no Senhor. E lembre-se, como foi dito pelo nosso irmão Djalma, como o Senhor disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Amém. Deus te abençoe. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 41 minutos. Às vezes nós pedimos permissão aos mensageiros para nós fazermos algum comentário ou até mesmo aquilo que Deus nos toca para nós dizermos aqui aquilo que nós vivemos e vivenciamos. E a palavra de Deus, ela vai ao encontro exatamente. Só as pessoas que já passaram pelo programa Falando de Jesus, quero dizer os mensageiros,
ou mesmo as pessoas que já nos assistiram aqui no estúdio, ou até mesmo pessoas que nos conhecem, sabe que nós convidamos os mensageiros e não damos e não pedimos, nós não damos e nem pedimos o tema da palavra de Deus. Nós convidamos os mensageiros para que eles tragam o que Deus acha, o que Deus determina, o que tem que ser falado e como falado. E eu estou fazendo esse pequeno comentário nesses minutinhos finais de que o mensageiro estava chegando, se postando aqui na recepção da rádio, e ouviu a nossa abertura do programa, que quando nós falamos, vou até repetir, de um certo amigo que ele está passando, mas quando eu comentei na abertura do programa o que ele estava passando era para a honra e glória de Deus. E quando eu completei, o mensageiro terminou fechando a sua mensagem, lembrando quando eu fechei a abertura, quando Paulo falou. Deus não faz as coisas por coincidência. Deus não faz as coisas premeditado. Deus faz as coisas no seu tempo, como o mensageiro falou, e na hora certa. Se essa mensagem que o irmão trouxe hoje, não só para mim que serviu, como também foi uma lição, que cada dia nós vamos aprendendo, ouvindo a palavra de Deus aqui, mas para as pessoas que se encontram dessa forma, ou até mesmo meu amigo aí, em Vista da Serra, mas Deus tem propósito. E Deus tem vitória. Não só para mim, não só para você. Deus tem vitória para todo o planeta Terra. Se o irmão permitir, eu vou fazer terminando aqui, lendo-se a Escritura hoje pela manhã, em Deuteronômio 7:8. Eu guardei, porque a palavra de Deus fala, lê a palavra e guarda no teu coração. E eu guardei alguns versículos, li um capítulo todo, mas guardei alguns versículos. Que Deus determinou ao povo que ele tinha tirado do Egito, que não se desviasse, que o povo do Egito não se adorasse outros deuses, que o povo do Egito não esquecesse da promessa que dele fez para o seu povo. Deuteronômio 7:8. Nós estamos no século 21. E do século 21, o mesmo Deus de hoje é o mesmo que tirou o povo do Egito. É o mesmo que fez com que o irmão falou aqui sobre Jó. É o mesmo. Ele não é o mesmo de ontem, hoje e sempre será. Mas a única coisa que nos tira a diferença são das obediências. O povo temia. Hoje o povo não teme Deus. O povo temia, tinha medo que Deus mandava fogo mesmo descer do céu. E não tinha intercessão, ele mandava. Tanto que ele falava para Moisés, separa este que este vai ser consumido. E Moisés não desobedecia. Separava e o povo era. E hoje as pessoas não são mais tementes a Deus. Porque pessoas de Deus praticam aquilo que não é de Deus. Faz aquilo que não é de Deus. E aí a mensagem vai se encaixar neste pequeno comentário. Rede Popular de Rádio, são 18h46. Quero agradecer ao mensageiro desta noite por essa rica palavra, qual nós fomos abençoados e com certeza todas as comunidades que estão nos ouvindo também foi abençoada. Todos os povos que estão assistindo ou ouvindo pelo site da rádio também foram abençoados. E aonde que possa a palavra de Deus, através dessa mensagem chegar, mesmo que vai assistir ou ver depois, que seja abençoado. A todos vocês, até amanhã, se assim o Santo e Eterno Pai
e o seu Filho amado Jesus permitir, eu quero estar, se Ele quiser, com a permissão dele, como o meu irmão falou, com a permissão, estar aqui para mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.